Você que está ouvindo essa mensagem agora. Talvez ninguém perceba o quanto você está cansado. Talvez as pessoas vejam seu sorriso, mas não enxerguem a batalha que existe dentro da sua mente. Talvez você esteja carregando preocupações demais, ansiedade demais, medos demais, pressões demais. E chegou um ponto em que seu coração simplesmente cansou. Cansou de tentar ser forte o tempo todo. Cansou de fingir que está tudo bem. Cansou de lutar sozinho. Mas hoje Jesus quer falar diretamente com você. E talvez essa seja a mensagem que sua alma precisava ouvir. No Evangelho de Mateus 11h28, Jesus diz: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Perceba algo poderoso nisso. Jesus não disse: venham apenas os perfeitos. Venham apenas os fortes. Venham apenas aqueles que nunca falham. Não. Ele chamou os cansados, os feridos, os sobrecarregados, os que estão no limite, os que choram escondidos, os que continuam sorrindo diante das pessoas, enquanto por dentro estão desmoronando. Talvez seja exatamente assim que você se sente hoje. Talvez exista um peso no seu coração que ninguém consegue entender. E o mais difícil é que muitas batalhas são silenciosas. Existem dores que não aparecem no rosto, feridas que não aparecem no corpo, pensamentos que ninguém vê, noites difíceis que ninguém imagina. Há pessoas que estão emocionalmente exaustas, mas continuam tentando sobreviver todos os dias. E talvez você esteja vivendo assim. Mas Jesus olha para você hoje e diz: venha até mim. Isso significa que você não precisa carregar tudo sozinho. O problema é que muitas vezes tentamos resolver tudo com a nossa própria força. Tentamos controlar tudo. Tentamos esconder a dor. Tentamos continuar mesmo destruídos por dentro. Mas chega um momento em que a alma pede socorro. E talvez Deus tenha permitido você ouvir essa mensagem exatamente hoje para lembrar uma verdade. Você não foi criado para carregar sozinho pesos que apenas Deus consegue sustentar. Jesus disse: eu vos aliviarei. Isso significa descanso, paz, alívio para a mente, esperança para o coração. Talvez você esteja vivendo dias em que a ansiedade não deixa você descansar, dias em que sua mente não para, dias em que o futuro assusta, dias em que você sente medo do amanhã. Mas Deus já está no seu amanhã. Aquilo que para você é incerteza, para Deus já é conhecido. Nada foge do controle dele. Nada pega Deus de surpresa. Enquanto você chora, Deus continua trabalhando. Enquanto você pensa em desistir, Deus continua sustentando você. Talvez você esteja perguntando: por que estou passando por tudo isso? E a verdade é que nem sempre entenderemos tudo imediatamente. Mas existe uma coisa que você precisa lembrar: o silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes, quando tudo parece parado, Deus está agindo no invisível. José passou por isso. Foi traído, humilhado, esquecido, preso injustamente. E durante muito tempo parecia que Deus estava em silêncio. Mas enquanto José sofria, Deus preparava o palácio. Enquanto ele chorava, Deus construía o propósito. Talvez hoje você esteja vivendo um processo parecido. Você olha para sua vida e não entende certas dores. Não entende certos atrasos. Não entende certas perdas. Mas Deus consegue enxergar o que você ainda não consegue. Há portas que se fecharam para proteger você. Há pessoas que saíram porque não poderiam entrar no próximo capítulo da sua vida. Há atrasos que evitaram dores maiores. E mesmo sem entender tudo, você precisa continuar confiando. Porque Deus nunca abandona aqueles que colocam a esperança nele. Talvez o seu coração esteja cansado porque você passou tempo demais tentando carregar tudo sozinho. Mas Jesus não chamou você para viver esmagado pela ansiedade. Ele chamou você para descansar nele. Existe uma paz que o mundo não consegue oferecer. Uma paz que permanece até em meio às tempestades. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que nasce da presença de Deus.
Talvez seus problemas não desapareçam da noite para o dia. Mas quando Deus fortalece seu coração, você consegue continuar caminhando. E hoje Deus quer fortalecer você. Talvez você esteja ouvindo isso de madrugada. Talvez com lágrimas nos olhos. Talvez tentando encontrar forças para mais um dia. Então escute isso com atenção. Você não está sozinho. Deus vê aquilo que ninguém vê. Ele conhece o peso que você carrega. Conhece suas preocupações. Conhece o medo escondido dentro da sua mente. Conhece as noites em que você chorou sem contar para ninguém. E mesmo nos seus dias mais difíceis, Ele permaneceu ao seu lado. Jesus continua dizendo: venham a mim. Isso significa que ainda existe esperança. Ainda existe paz. Ainda existe descanso para sua alma. Talvez hoje você não tenha respostas para tudo. Mas você não precisa ter todas as respostas para continuar confiando em Deus. A fé começa exatamente quando decidimos continuar caminhando mesmo sem entender. E talvez o que você chama de fim, Deus chama de recomeço. Talvez o que parece atraso seja preparação. Talvez o que parece silêncio seja Deus trabalhando profundamente dentro de você. Porque existem bênçãos que nascem no processo. Existe força que nasce na dor. Existe amadurecimento que nasce nas lágrimas. E um dia você vai olhar para trás e perceber que Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Nem por um segundo. Então respire fundo agora. Descanse sua mente. Entregue suas preocupações a Deus. Você não precisa carregar tudo sozinho. O céu ainda está cuidando de você. E Jesus continua repetindo hoje: venha até mim, e eu lhe darei descanso.